eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor e agradecemos a Ele por mais essa rica oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Queremos louvar-te, Senhor amado, por esse privilégio de estar aqui, Senhor amado, às quintas-feiras, no culto denominado culto do pão, culto do ensinamento, culto da tua poderosíssima palavra, Senhor Deus e Pai. Estamos aqui como servas, como servos, Senhor, prostrado ante a cruz, prostrado diante do Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, falhas, transgressões, atitudes, palavras, Senhor amado, tudo que temos feito, agido, Senhor amado, de alguma forma que não agrada o Teu Santo Espírito. Queremos te pedir, Senhor amado, perdão. Pedimos a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa cheirar a cada adoração, a cada louvor entoado, somente para a Tua honra, somente para a Tua glória, somente para o Teu louvor, para a Tua adoração ao Santíssimo e glorioso Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto racional, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua majestade, diante do Teu poder, diante da Tua glória, Senhor, nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar nesse instante. Convido a irmã Dani para estar adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Logo após a irmã Dani, a diaconisa Lindalva também adora o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nosso Salvador. Aleluia. Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém, minha irmã. Número 15. Glória a Deus.
Amém? Amém, minha irmã. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Me agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Oh, Senhor. glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Salve as irmãs na paz do Senhor. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com o hino 370. Amém. Glória a Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti,
Graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, meu Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nos colocamos em pé nesse instante. Se coloque sobre os seus pés. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra aí em 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Vamos fazer uma leitura de forma alternada. Glória a Jesus. Aonde eu estarei lendo um versículo e a amada igreja outro. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Alguns irmãos estão à procura. Glória a Deus. Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantos encontraram, diga amém. Amém. E diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse todo o dom da profecia, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, e real, que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade superior é inimigo. O amor não é invejoso. O amor não trata com iniquidade. Não se soberbece. Não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não volta com a injustiça, Mas volta com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo de número 8, todos nós. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa leitura, por essa palavra. Ainda que eu lançasse o meu fogo para ser queimado e não tivesse amor, de nada valeria. Se eu distribuir todos os meus bens materiais aos pobres, se eu não tiver amor, de nada vale. Então o amor está acima de tudo. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então o amor é a base de nós estarmos aqui juntos, orando, contribuindo para a glória, contribuindo para a obra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, Senhor Deus e Pai. Queremos louvar-te, Senhor amado, por essa poderosíssima palavra. Obrigado, Jesus, aonde o apóstolo Paulo nos adverte, Senhor amado, a guardar o amor. Em outra tradução vai estar caridade. Senhor, que a tua poderosíssima mão continue sobre as nossas vidas, nos dando amor, Senhor, amor ao próximo, amor, Senhor, às autoridades em que o Senhor tem constituído aqui, Senhor, na congregação. Senhor, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar nesse instante. Quero convidar para estar adorando o nome do Senhor, o hino da harpa, nossa irmã Gislaine. Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus com as nossas contribuições, dízimos, votos, ofertas. Se você tem e pode contribuir, pegue nas suas mãos nesse instante, você que vai contribuir
via transferência bancária, via Pix, que o Senhor Deus coloque no seu coração, não com pesar, mas com alegria, com amor, com contentamento, feliz e alegre por manter a obra do Senhor Jesus Cristo. Se você tem ou se você não tem, levanta suas mãos, por favor. Senhor Deus, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar os dizimistas, eu quero abençoar os ofertantes, os mantenedores desta obra, os teus servos que o Senhor tem levantado, Senhor amado, para somar nessa obra, para que, Senhor amado, mensalmente o aluguel, por enquanto, Senhor amado, nós estamos na campanha, no clamor do meio-dia essa semana, Senhor amado, o Deus que responde os teus filhos, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos responder, nos dando tempo próprio, Senhor amado, um local, Senhor, próprio para nós cultuarmos, exaltar e bendizer o teu santo nome. Tudo está diante do Senhor. Responde a tua igreja, responde o teu povo, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem e pode, saia do seu lugar e coloca aqui no gasofilaço. Irmão Gislaine, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com o hino da harpa número 200. glória a Deus. Aleluia, Deus de glória. O hino da harpa número 200. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Aleluia, Deus. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Glória a Deus, Senhor. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, ficamos em pé nesse instante. Vamos orar apresentando a vida do pastor da igreja, pastor Elvis Sarrilo. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos apresentar-lhe, Senhor Deus, a vida do teu servo, pastor Elvis, a qual o Senhor tem constituído, Senhor, o nosso pastor aqui na terra. Aleluia. Que o Senhor possa usá-lo uma vez mais com poder, autoridade, eloquência, sabedoria. Somos, Senhor, ovelhas desse pasto e tenho certeza que o Senhor vai usar a boca do nosso pastor, vai continuar falando conosco através
da tua poderosa palavra. A tua palavra consola, exorta, edifica. Estamos aqui, Senhor amado, como filhos obedientes, Senhor Deus, no culto do ensinamento, no nome do Senhor Jesus, amém. Ainda de pé, recebamos o pastor da igreja, pastor Elvis Sabino. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Você está com a Bíblia aí, procure o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Mateus. Glória a Deus. Capítulo de número 22. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22. E nós vamos ler o versículo de número 15. Glória a Deus. Então, quinta-feira da semana passada falamos no capítulo 21 de Mateus, não é isso? Da vinha, dos lavradores, dos enviados do dono da vinha e do filho do dono da vinha. Nós vamos dar continuidade ao assunto. Agora no capítulo 22 de Mateus, versículo de número 15. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 15 está escrito assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Então é a questão do tributo. Então, como eu disse semana passada, os irmãos estavam aí, nós falamos sobre a vinha. O dono da vinha que adquiriu a terra, né? Fez a grande vala em volta, levantou as paredes, preparou a terra, plantou, formou as parreiras de uvas, de videiras, e arrendou. E os que arrendou aquela terra, quando chegou o tempo da colheita, o dono da terra enviou os seus criados a receber o que era necessário do arrendamento daquela terra. E os proprietários ali naquele cenário até então rejeitaram os enviados do Senhor, repreenderam eles e os açoitaram e destruíram. O dono da vinha tornou a mandar outro grupo, e o outro grupo também foi totalmente hostilizado como o primeiro. Então o dono da vinha disse: agora eu vou mandar meu filho, porque eles vão ver que é meu filho, vão ter respeito e temor, vão receber meu filho, e vai dar para o meu filho o que é meu de direito. E falamos, né, está em Mateus capítulo 21, que aqueles homens disseram: agora esse aqui é o filho, esse nós vamos fazer dando o pior. Levaram para fora da vinha, açoitando, escarnecendo-se do filho do dono daquela vinha, e dessa forma tiraram-lhe a vida. E os irmãos lembram que eu falei o significado? Primeiro grupo, que é a lei, Moisés. Segundo grupo, os profetas. E o filho do dono da vinha, nós sabemos muito bem que é uma tipologia, uma simbologia do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? E o dono daquela vinha ficou indignado e disse: esse povo vai ser destruído. E eu falei também com respeito à destruição de Jerusalém, aquele povo a qual rejeitou a lei, rejeitou os profetas, rejeitou o Filho de Deus, Jesus Cristo, quando foi enviado. E no ano 70, Jerusalém foi rodeada, sitiada, foi invadida e destruída pelo exército romano, liderado pelo general Tito.
E todos aqueles homens que rejeitaram Jesus, perseguiram Jesus e destruíram Jesus, os que estavam em vida, caíram e pereceram naquele cerco, foram destruídos, cumprindo-se com o que Jesus havia anunciado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porém, esse assunto de Jesus e os fariseus, porque Jesus estava conversando até então com os fariseus, com os líderes que existiam religiosos da época em Jerusalém, os mais renomados e respeitados, os fariseus. E o diálogo não parou, continuou o diálogo. E nós entramos no capítulo 22 hoje. Lemos do versículo 15 em diante, mas o início do capítulo 22 fala da parábola das bodas. Foi Jesus falando da destruição de todos os homens que por ele foi chamado, foi convidado por seu pai também a uma grande festa, e deram desculpas. Então, Mateus 22:1 está escrito assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, ou seja, festa de casamento do filho do rei, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir, ou seja, os convidados não quiseram, não ouviram, não receberam com alegria o convite. Disse: não, nós não vamos. Versículo 4: depois enviou outros servos, olha, a segunda vez, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, venham, vinde às bodas. Ou seja, olha só, Jesus falando, comparado novamente, igual falou da vinha. Esse agora é como um casamento. Mandou um grupo: venham, são convidados do rei. Olha só, não eram pessoas comum qualquer, eram pessoas escolhidas a dedo pelo rei. O rei disse: venham para o casamento do meu filho, venham celebrar comigo na festa. Disseram: não vamos. Mandou novamente outro grupo, disseram como na primeira vez: não vamos, não vamos. O dono disse: olha, o jantar está preparado, está tudo preparado, bezerro cevado, ou seja, o bezerro que foi engordado separadamente para essa ocasião já está morto, tudo já está pronto, venham às bodas. Sim, porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. Se repete os dois primeiros grupos, e depois o outro grupo, que é o que? Ultrajado, açoitado, escarnecido, rejeitado também, e por fim morto. Moisés, a lei, os profetas, seguimento, convite, chamado, arrependimento, a liberdade espiritual em Cristo Jesus. E por fim fala do grupo morto, simbologia também de Cristo, como também pode ser a simbologia dos apóstolos, a qual quase todos, exceto João, foram mortos, assassinados brutalmente. Versículo de número 7. Agora o rei, tendo notícia disso, ficou irado, encolerizado, e enviando o seu exército, ou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, ou seja, Jesus vai falar novamente o que estava prestes a acontecer com Jerusalém. Quando nós falamos do exército romano, é no geral, mas nós sabemos historicamente que o exército romano era dividido em guarnições. Então, quando o imperador recebe a notícia de que Jerusalém estava resistindo, ele mandou chamar Tito e o exército romano que estava com ele. E outros exércitos, outras tropas vieram também e uniram força e invadiram Jerusalém, pilhando, destruindo, queimando ela e abatendo aqueles homens e mulheres e até crianças que estavam lá dentro. Se cumpriu. Versículo 8 agora.
Então disse os seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aí o dono, o rei, diz aos seus criados mais uma vez: ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse: amigo, como entraste aqui? Não tem vestes nupcial. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É uma simbologia do que Cristo estava prestes a comissionar os seus apóstolos. Olha, os nossos irmãos nos rejeitam, os escolhidos não querem a festa. Ou seja, em outras palavras, os judeus da atualidade de Cristo, eles não aceitaram o convite do rei. Então é como se Jesus estivesse falando: agora os meus discípulos, os meus apóstolos, irão pelos caminhos, irão pelos becos, pelos valados, pelas aldeias, províncias, cidades, e eles irão convidar as pessoas, e todos que aceitarem o convite, quer seja bom, quer seja mal, vai ser trazido para esta grande festa. E não ficaram do jeito que foram convidados, porque o texto nos escreve dizendo que houve uma purificação. Mas quando o senhor leu o texto todo, eu não achei esse negócio de purificação. Sim, está no texto, versículo 12. O rei, olhando para um que estava lá no meio, disse o quê? Ei, amigo, como é que tu entrou aqui? Porque tu não está com as vestes adequadas para a festa, tu não está vestido adequadamente para as núpcias. E o que esse rapaz, esse moço fez? Ele murchou, ele entristeceu, ele se abateu, porque nós entendemos, por uma visão teológica, que esse homem, ele achou que poderia participar daquela festa de qualquer jeito. Ele pensou que sem purificar a sua vida, sem se adequar às normas da casa do rei, as normas que regem o casamento do príncipe, da coroa, ele achou que poderia comparecer de qualquer jeito e ia dar tudo certo no final. Mas o rei olhou no meio da multidão e viu alguém que não estava limpo, não estava purificado, pois ele não havia sido vestido com roupas adequadas para a festa. Então houve uma purificação. Eles não chegaram para a festa do jeito que foram chamados. Foi dado um momento de purificação e de mudança de vestes. Levante a mão e diga: graças a Deus. Diga: graças a Deus. Que em meio à multidão, só um é que ficou de fora. Diga amém. Então não é a maioria, pelo texto tratado hoje. No meio de todo o povo alegre e feliz, o Senhor olhou e disse: eu conheço, aquele dali não está adequado. O que o texto nos comunica? Que não existe um único ser humano que consiga enganar Deus, que consiga cegar o rei, que consiga de alguma forma comparecer diante do rei e o rei olhar e não perceber a sua real condição. Amém? Amém. Continuando agora o versículo 15. Então Jesus estava falando de quê? O assunto tratado no capítulo 21. Esse texto aqui que a gente acabou de tratar, a parábola das bodas, era mesmo o significado da vinha, porém num contexto de cerimonial diferente.
O primeiro, Davi, ele disse no contexto rural, adequado para o lavrador. A segunda parábola das bodas traz um segmento mais que urbano, traz um sentido de a cidade capital do rei, porque o rei convidou para a casa dele, e era de praxe o rei morar na capital do rei. Uma festa, casamento, dança, alegria, vinho, churrasco, né? O texto mostra, vestes novas, purificação, celebração, casamento. Jesus Cristo e a igreja, o encontro de todos nós com o desejado de nossa alma, com o esperado das nações, Jesus Cristo. Ele vai voltar. E esse assunto se discorria entre Jesus e os fariseus. O povo difícil eram os fariseus, encrenqueiros, se achavam melhores do que os outros. A maioria deles eram difíceis demais de lidar. Pregavam, ensinavam, as pessoas ficavam até admiradas com as mensagens. Mas Jesus, descobrindo eles, mostrando quem era ele, Jesus dizia: não seja igual a eles. Eles gostam de vestes limpas e bonitas, largas. Eles gostam de ornamentos, de beleza. Eles oram uma oração, um discurso mais longo. Eles falam das suas obras e eles colocam um peso em cima do povo. E Jesus, olhando, Jesus pregava dizendo: eles, como são hipócritas, eles não carregam o mesmo peso. E tudo que eles fazem é somente para aparência do povo, para o povo bajular eles, para eles serem elogiados pelo povo, para que o povo reverencie e considere eles. Então Jesus vai continuar o diálogo agora com esses homens. Olha só. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. Vocês disseram o quê? Olha, eu quero saber. Agora nós vamos fazer um acordo entre nós, e a gente tem que pegar ele, porque ele deu uma surra na gente com as duas parábolas. Ele falou na nossa cara que a gente não presta. Ele falou para nós que nós ficamos de fora. Ele disse que as nossas vestes na festa do grande rei, para o rei, são vestes inadequadas. Não, isso não vai ficar de graça. Nós vamos procurar um jeito, e nós vamos pegar ele em alguma palavra, e por esta palavra que a gente pega ele, nós vamos condenar ele. Essa era a intenção desse grupo: condenar Jesus pela palavra. Nós vamos pegar ele com palavra. Então o que esses homens fizeram? Versículo 16. E olha só, o que eles fizeram? Os fariseus. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: eles disseram: olha, a gente já tomou uma surra lá, nós que somos os mestres, né? Agora nós vamos mandar nossos discípulos, nossos alunos, porém eles não vão só. Nós vamos atrás do grupo mais temido, que é o grupo dos herodianos, é o grupo da coroa de Herodes. Esse grupo é o que tomava conta do templo, eram os soldados de Herodes que guarneciam o templo. Esses herodianos, eles cuidavam de tudo que acontecia no templo, dia e noite. Então eles pegaram, disseram: nossos discípulos e os herodianos, vamos lá. E os herodianos eram os que cuidavam do gasofilaço, dízimo, oferta, votos, contribuições. Então eles disseram assim: vamos mandá-los junto com os herodianos. Os herodianos vão pegar ele agora. Aí o texto descreve dizendo que eles disseram assim: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja.
porque não olha a aparência dos homens. Dize-nos, olha só o que eles queriam saber. Pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha só aonde é que eles queriam pegar Jesus. Na contribuição do imposto por César, o tributo romano. Esse na lei a gente não pegou, na nossa tradição também não conseguimos. Ele disse, mas agora nós vamos falar dos tributos, dos impostos. Então eles perguntaram para Jesus, o senhor diz que a gente deve ou não deve pagar tributo a César? A gente paga ou não paga, Senhor? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, seus hipócritas? Ele diz, mostre-me aqui uma moeda, traga-me uma moeda. Aí trouxeram uma moeda. Aí pegaram a moeda, deram na mão de Jesus. Jesus olhou de um lado ao outro e disse, de quem é o rosto que está aqui na moeda? De quem é esse esfinge aqui da moeda? Do lado do rosto. Ele disse, isso daí é de César, é o da cara do César, é a efígie, é o rosto do César. Ele disse, pois bem, então dê para César o que é dele. A moeda não tem o rosto dele, então a moeda é dele. E é dever de quem? Nós, dá para ele o que é dele, a moeda. Mas o que é de Deus também não podemos privar Deus de receber, temos que dar o que é de Deus. Ficaram os dois grupos, os alunos dos fariseus, que é os discípulos, e os herodianos, soldados, ficaram sem jeito. Versículo 22, Mateus 22, 22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o se retiraram. Olha aí, o primeiro grupo enviado pelo inimigo caiu por terra. Segundo grupo, 23 agora, eu comparo o inimigo de nossa alma como a cobrança da energia, da internet, da água, não é isso? A gente, rapaz, vence dia 10. Aí dia 10 a gente já está com as moedas na mão. Quando chega, passa, e antes de vencer o prazo, a gente vai lá e quita. Mas a gente já tem que estar ciente que mês que vem o bicho volta de novo. E a gente já vai se preparando para não ser pego de surpresa. E quando vem de novo, encontra resistência e cai por terra. Porque a gente vai lá e paga de novo, para a glória e louvor do nome de Deus. Então não para o inimigo desse jeito. Ele vem, ele se levanta, e onde tem resistência, ele cai por terra e bate em retirada. Só que nós não podemos ficar tranquilos. Venci essa luta, pronto, agora acabou. Não, a gente já tem que estar se preparando, porque a qualquer momento vem de novo. E quando vem, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Quem entende, diga glória a Deus. 23, no mesmo dia, chegaram junto deles os saduceus, agora outro grupo. Esse é o grupo que acreditava na ressurreição, porque existiam grupos de ensinos na época de Jesus, de judeus, que eles não acreditavam na ressurreição, mas os saduceus acreditavam. E eles vieram falar com Jesus com respeito a quê? A esse negócio, que era a doutrina principal que eles dominavam, a ressurreição. 24, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ou seja, do esposo morrer, sendo judeu, pela lei, o esposo morrer e deixava a viúva sem filhos, então a lei dada para Israel era assim: ela ia se casar com um cunhado, e o cunhado, casando-se com ela, tinha que se esforçar para dar a ela filho, porque aquele menino iria trazer a memória do finado. Era uma lei para não deixar o nome dos familiares cair em esquecimento em Israel. Aí então eles disseram mais para Jesus, 25: ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu,
e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, ou seja, todos os irmãos do homem se casou com ela e nenhum deu a ela, né, o direito de gestação, de gerar uma criança. Então todos morreram. E a mulher, por último, morreu. Essa mulher era dura na queda, né? Matou, embalou 7. E ela, estou aqui. Jesus é na minha vida. Deus é comigo. Aí por último, já não tinha mais jeito, né? Aí foi a vez dela, ninguém sabe. 28, eles disseram assim para Jesus: diz: Senhor, na ressurreição, dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram. Então eles disseram: Jesus, na ressurreição essa mulher vai pertencer a esses 7 homens. Vai ser o contrário do que falam alguns segmentos religiosos, né? Que é o homem que tem direito a 7 mulheres. Agora aqui vai ser diferente na ressurreição. É a mulher que vai ter direito a 7 maridos. Jesus, versículo 29, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Os anjos não casam. Aleluia! Essa é a explicação. Olha, quando eles acreditam, a doutrina deles era verdadeira, a ressurreição. Mas a intenção do diabo era perversa, era maligna. Eles estavam manipulados pelos fariseus para tentar fazer Jesus falar alguma palavra contra o reino ou contra a lei de Moisés. Contra o reino eles não conseguiram, porque Jesus disse: o rosto da moeda é de César, então vão dar para César o que é dele, a moeda é dele. E não esqueçam de dar para Deus o que é de Deus também. Ele dirá: vocês, a lei diz que haverá ressurreição, diz. A lei também diz que a viúva, não tendo filho, ela casa-se com o cunhado, diz. E por último, essa daí não conseguiu gerar, morreu. Acabou a história, ok? É verdade, ok. Mas tem um negócio: vai acontecer a ressurreição, sim, dos mortos. Mas tem um negócio: na ressurreição é igual no céu os anjos. Os anjos não casam. Na ressurreição também não vai ter casamento. Pronto, encerrou a conversa. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E o versículo 33 agora. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Rapaz, ele tentou de todo jeito. As turbas quer dizer o quê? Os grupos. Aqueles grupos elitizados que foram até Jesus. Escribas, herodianos, saduceus, alunos de cada grupo. Formou, cada grupo tem uma turba. Então, as turbas ficaram admiradas. Rapaz, não tem como vencer esse homem não. Esse homem tem palavra, esse homem tem poder de Deus. Nós ficamos maravilhados quando ele ensinou para a gente sobre o assunto que a gente levou para ele. A gente pensou que ia pegar ele uma palavra, foi ele que pegou a gente em muitas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus vem falar agora, no versículo 34, a palavra de Deus diz assim, ó: e os fariseus, ouvindo que ele fizera enmudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Todos se reuniram perto de Jesus. Eles foram de novo. E aí como os inimigos não desistem, ele dá um tempo depois de vencido, mas depois ele se recompõe e vai de novo. Mas se o crente estiver preparado na oração, na palavra, no jejum, na doutrina, no louvor, na presença de Deus, vai se levantar para cair novamente para a glória e para o louvor do nome de Deus. Diga aleluia. E um deles, sendo ele um doutor da lei, versículo 35, interrogou-o para experimentá-lo, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, que é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deixa eu te falar. Às vezes a gente pensa que em primeiro lugar é amar quem? Quem amamos em primeiro lugar, segundo a palavra de Jesus? A Deus. E em segundo lugar, quem amamos em segundo lugar? Nosso próximo como a nós mesmos, mas O que a irmã Nete respondeu? De novo, fala, irmã. em segundo lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, em segundo lugar, não está o próximo. Está a si mesmo. Está. Diga assim, o segundo do mandamento, diga assim, eu. É, porque você tem que se amar primeiro, para depois amar o teu próximo como você se ama. Não é isso? Então, primeiro nós amamos Deus com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amamos o nosso próximo como nós nos amamos. Então, em primeiro lugar, temos que nos amar, e depois, como nos amamos, nós amamos o nosso próximo. É muito, diga glória a Deus. 41 nós já vamos encerrar, estou no horário, tá? E estando reunidos os fariseus, interrogou-o Jesus. Agora mudou. Até então, desde o capítulo 20 mais ou menos, é esse povo. Isso aqui, Senhor. E esse negócio, Senhor. Morre, casa, vive, casa. Como é que é esse negócio? E o tributo, como é que é? Como é que é a salvação? Como é que é o rei? Como é que é esse negócio? Aí Jesus vai respondendo e vai tirando de tempo as questões maliciosas deles, e eles vão ficando maravilhados. Agora o negócio vai mudar. É como se Jesus falasse assim: agora todos vocês levantem-se da cadeira dos que perguntam e venham aqui para a cadeira de quem vai ter que responder, porque eu estou indo para a cadeira dos que perguntam agora. Agora é Jesus que vai perguntar. Aleluia. Versículo 41, Mateus 22, 41. Então, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? Ou seja, o que vocês acham? O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Então eles disseram: ele é filho de Davi, ué. Disse-lhes ele é Jesus, tá? Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Aí deu um nó na mente agora. Espera aí. Como é que pode isso? Davi viveu, olha, centenas de anos antes de Jesus. Jesus é o Messias. E lá no passado, Davi, sendo rei e Senhor, disse de Jesus: Jesus é meu Senhor. Davi falando: o Messias é meu Deus, é meu Senhor. Se não me falha a memória, essa palavra está no Salmo de número 110. Salmo 110. Disse meu Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vamos ver se é no Salmo 110. Aqui mesmo eu tomei errado. Deixa eu ver aqui. É Salmo 110. Viu aí? É o Salmo 110 que Jesus recitou para ele. E é um salmo de Davi. Viu aí? Ó. Disse o meu Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém, Senhor. Viu aí? Então Jesus recitou a passagem do Salmo de Davi, 110. E deu o nó na mente deles, com uma pergunta só. Me explica aí, vocês são doutores da lei, são estudiosos, vocês herodianos todo dia no templo, vocês estão vendo tudo o que acontece lá, estão ouvindo os cânticos, as orações, as ministrações, vocês todos os dias ouvem eles e eles pregadores, e vocês que sentam se estudando junto com os escribas, né, seus fariseus, doutores da lei, respeitados, vamos, falem para mim esse negócio aí, uma pergunta só que Cristo fez, desarmou todo aquele exército do inimigo que veio, espiritualmente falando, tentar acabar com Jesus. Uma única pergunta. Vamos, falem para mim, como é que Davi disse isso do Messias? Jesus estava dizendo o quê? Como ele já havia falado antes, que até mesmo antes de Abraão ele é. E olha que Abraão viveu centenas de anos antes de Davi também. Então Jesus estava dizendo o que aqui? Vocês sabem que o Pai me enviou, mas vocês não querem me aceitar. Vocês sabem que eu não falo de mim, porque se eu der testemunho de mim, o meu testemunho não vale. Vocês sabem que o meu testemunho é sempre dado pelo Pai. Tudo que eu falo é para glorificar o Pai. Tudo que eu faço é para glorificar o Pai. Todas as vidas que são curadas é para glorificar meu Pai. E meu Pai trabalha desde antes da fundação do mundo. É por isso que eu tenho trabalhado todos os dias no meio de vocês. Eles não podiam responder a simples pergunta de Jesus. Versículo 46. E ninguém podia responder nenhuma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Acabou, eles não tinham mais condições. Por quê? Porque eles estavam diante da multidão, e diante da multidão Jesus fez eles calarem a boca com uma única pergunta. E às vezes a gente quer questionar certas operações de Deus, né? Às vezes a gente quer questionar. Deus é soberano. Ele é tão soberano, que quem olhava para mim, para você, falava: isso aí não vale mais nada, isso aí não presta, isso aí é a escória da humanidade, é o resto do resto espiritual que existe. Mas esse Deus poderoso e glorioso, aleluia, vendo que ninguém dava mais nada por mim, por você, vendo que olhava e falava: a escória espiritual já não presta, não serve mais para nada, Ele olhou para mim, olhou para você. Glória a Deus. Ele me chamou e te chamou: vem para minha presença. Ele me deu um banho, aleluia, Ele te deu um banho, Ele nos purificou, Ele trocou as nossas vestes, aleluia, e nos chama todos os dias para estar aos pés dEle, aprendendo dEle cada dia mais, para a glória e para o louvor do nome dEle, aleluia. Deixa eu encerrar com esta palavra. Talvez você ainda vai ouvir, alguém olhar para você e te desprezar, com palavras, com olhares, com gestos. Mas sabe de uma coisa: quando nós estávamos lá embaixo, na lama do pecado, do engano, olhavam do mesmo jeito. E quem foi lá te buscar? Jesus. Então, isso mesmo, não deixe que essas pessoas firam teu coração. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não deixe as pessoas te ferir, Verdade, Deus. Aleluia. te desprezar por Cristo, vão te desprezar, e desprezam. Virar as costas para você quando você quer abraçar, beijar, amar espiritualmente, verdadeiramente, com o amor de Cristo. Vão virar as costas. Mas Jesus não vai virar as costas para você. Jesus não vai te desprezar. Jesus foi Ele quem morreu por você. Foi o sangue dele. Não foi sangue de Elvis Sabino, não foi sangue de pastor Nelson,
não foi sangue de pastor, né, lá de São Paulo, não foi o sangue do pastor aqui de perto de nós, não foi o sangue do apóstolo, não foi o sangue do discípulo, não, foi o sangue de Jesus, o unigênito Filho de Deus, que foi derramado para perdão dos meus e dos teus pecados. Levante as mãos e diga graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Então faça igual eu faço. Se te rejeitar, isso é dever mesmo. Eu sou crente, o crente, Jesus diz que o crente tem que ser rejeitado por causa dele. Se não quiser te ouvir, eu sou assim, não tem problema. Jesus falou que isso vai acontecer. Então tem que acontecer comigo. Eu não sou o colírio dos olhos de Deus, que ninguém vai desprezar. Jesus disse que pode acontecer comigo e com você. Tantas vezes aconteceu comigo. E Jesus me preserva até aqui para a glória dele. E faça a mesma coisa também. Já disseram para mim, aqui não prega mais, mas não tem problema. Eu prego em outro lugar. É assim ou não é? Foi Jesus quem falou, quando não te receber, caminho do feio por onde veio. Não é assim que a gente fala? Vai embora. Tem outra vida lá na frente que está tão desejosa para te ouvir. E vai te ouvir, você vai ganhar um pecador para o meio. Amém. Sabe, o segredo é você estar municiado da palavra de Deus. E tem um negócio. Com pessoas de seitas, com hereges, a gente não discute, a gente não fica batendo cabeça. Você fala de Jesus, a pessoa não quer, e muitos ficam até furiosos, né? Sai de perto. Porque Jesus falou também, está no texto aqui de Mateus. Está pertinho do texto da campanha do Clamor do Meio dessa semana, ele está em Mateus 7. Versículo 7 e 8 também. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Lá está bem pertinho, Jesus disse assim, ó, naquela mesma pregação, Mateus capítulo 7. Jesus disse assim, olha, cuidado vocês. Não vão pegar as pérolas e lançar aos porcos. Ele disse, não pegue as dádivas de vocês para dar para os cães. Os cães, Pedro pregou quem era cão, Paulo pregou quem era cão. Cães são obreiros, cães, obreiros, que um dia conheceram a verdade e deixaram de andar na verdade e começaram a viver no engano. Porcos, Pedro também disse quem são. São pessoas que um dia ouviram a palavra da verdade, mas foram para a lama novamente, como um porco. O que acontece? Jesus falou, olha, o cão, ele destrói as dádivas que vocês dão para eles. E os porcos pisam e quebram as pérolas. E por fim, sabe o que Jesus falou que eles fazem? Eles se arremessam contra quem dá, machuca e fere. Então sai do caminho dessa pessoa, sai fora. Ele disse, não, fica aí que eu estou louco. Quer ver Jesus? Não, não quero, eu também não quero. O que tu serve já passou já. Eu só quero Jesus na minha vida. Vai ser Jesus. Levante a tua mão, aleluia. Tira do teu caminho, sai fora. Porque o inimigo, a gente tem um ditado que diz assim, água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Aí o inimigo fica. Aí fica, rapaz, não é que está todo mundo errado mesmo na Assembleia de Deus? Eu venho para cá, que aqui é que está certo. Não dê ouvido, porque o diabo é insistente. Persevera na doutrina, na palavra, na oração, no jejum e obedecendo, fazendo a vontade do nosso Salvador Jesus. Ore ao Senhor. Bendito Deus eterno Pai, te agradecemos nesta noite por tua palavra, agradecemos ao Senhor pela ministração. Meu Deus, que o teu Espírito Santo vai nos mais complexos compartimentos da nossa alma, levando esta semente, esta boa semente da tua palavra. Que teu Espírito Santo preencha as lacunas, as diásporas da nossa vida. Que o teu Espírito Santo preencha a nossa mente, o nosso coração, e que possamos ser cheios da tua presença e da tua alegria. Senhor, nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, tua proteção todos os dias. Pai, no nome de Jesus, que possamos chegar em casa com alegria, que possamos fazer as nossas atividades que ainda nos resta para fazer nesta noite, e o Senhor possa nos dar o sono devido, o repouso devido,
aleluia. Para que amanhã pela manhã possamos despertar mais uma vez, para louvar e bendizer o teu nome e contemplar as tuas maravilhas da tua criação nesta terra. Oramos, te agradecendo, também te pedimos, ó Pai, visita todos os nossos irmãos e irmãs, os que estão trabalhando, os que estão nas faculdades, estudando nos cursos, meu Deus, os que de alguma forma não puderam chegar até aqui esta noite devido a alguma atividade, algum impedimento. Pai, que o teu Espírito visite eles também. E assim como somos abençoados aqui na tua casa nesta noite, te pedimos, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, aonde estiver neste momento. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digam. Amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Está encerrado. Vem à frente receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça. Amém. Glória a Deus. Abençoa a tua vida. Saúde, livramento e proteção divina. Em nome de Jesus. Abençoa a tua filha, na tua bênção, amor, da saúde, tua proteção, a tua bênção, tua resposta maravilhosa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a tua filha. Ora por teu santo. Proteção divina. Em nome de Jesus. Contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com proteção. Com vitória. Livramento. Proteção. Em nome de Jesus. Abençoa. Guarda, livra, protege, abençoa a tua filha. Livramento. Saúde e proteção. Uma bênção. Graça.